Agora, quando a gente lança esse tema do juízo para a Bíblia, o que acontece? Aqui tem uma coisa importante. A nossa tendência é compreender o juízo de Deus como um juízo forense. Ou seja, Deus só exerce o juízo para condenar a gente por as coisas ruins que a gente faz. A gente transfere para o ambiente divino uma coisa que é só do ambiente forense. É impressionante isso. Quando a gente fala juízo de Deus, logo a gente pensa em julgamento e condenação. A gente não pensa em juízo salvífico. E exatamente essa é a grande novidade que a Bíblia vai mostrar para nós. Que Deus não é juiz de fórum e nem juiz de futebol. É um outro tipo de juízo, aquele que aparece como juiz de Deus na Bíblia. Vamos olhar. Esse juízo de Deus na Bíblia está fundamentalmente ligado à fidelidade e à aliança. O texto de Deuteronômio 30, 15, que nós lemos a 20, que a gente leu no começo, fala isso. Deus fala o quê? Eu ponho diante de você a vida e a morte. Agora, se você escolher a vida, o bem e a fidelidade, vai ser tão bom para você. Mas se você escolher a morte, você vai se danar. Olha que interessante. Não é um juízo que vem de fora, dizendo, atenção, não obedece. Não. É um juízo que faz ver. Então, o juízo de Deus é muito bonito, porque é um juízo que traz luz. Há um salmo que é belíssimo, um salmo que diz, em ti a fonte da vida, por tua luz vemos a luz. Significa exatamente que o juízo de Deus é essa luz que faz a gente perceber a existência. Não é? E que nos convida a seguir o bem. Isso é muito interessante, se a gente olhar nos profetas, é muito interessante, nos profetas aparece Deus como um juiz que toma partido. Você fala, mas como é que pode? Um juiz tem que ser neutro, não tem? Pois é, mas nos profetas não. Nos profetas aparece Deus como Goel, o que é juiz dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados. Então não é um juiz neutro. É um Deus que está do lado dos fracos. Se vocês leem os textos de Isaías, do profeta Amós, é impressionante isso. Mostra isso. Deus não é neutro. Ele está do lado do que sofre, do que pena. Numa sociedade injusta, Deus está do lado do que pena, do que sofre injustiça. E é muito interessante nos Salmos como aparece isso. Se clama para Deus fazer justiça. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 7. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 7. A justiça aqui é Deus vir para o lado do fraco que está penando, né? Então vocês estão vendo que a afirmação da Bíblia que Javé, que Deus é justiça, que Ele é juiz, tem essa dimensão, porque Ele vem em socorro de quem é do bem e alerta quem é do mal, que está no caminho errado. Sabedoria 12 diz que Deus, Javé, exercita o juízo para que a gente siga o bem e recorde da misericórdia dele. Belíssimo, texto, obrigado. Gente, então, se a gente olha na Bíblia, que tipo de juiz é Jesus? Ele não é esse juiz forense do fórum jurídico. É um juiz salvador. O juízo de Deus é um juízo salvador. E é um juízo salvador por quê? Porque traz luz para a existência humana. Há um texto belíssimo do Evangelho de João. O texto diz, Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele acredita não morra. Aqui é o sentido de morte, veja só,
para além da morte. Porque se a gente olhar literalmente, é óbvio que nós que acreditamos vamos morrer também. Mas morrer aqui é o quê? É passar pela morte e depois da morte tem uma vida que não acaba, que João chama de vida eterna. De fato, Deus enviou o Filho ao mundo não para condená-lo, mas que o mundo seja salvo. Então, o juízo de Deus é um juízo salvador. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo. Quem pratica o mal tem ódio da luz, para que suas obras não sejam desmascaradas. Mas quem age segundo a verdade se aproxima da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, essa imagem do juízo de Deus, como a luz que faz ver a nossa existência, eu acho isso extraordinário. Então, na prática de Jesus, esse juízo de Deus aparece fundamentalmente como essa mão misericordiosa que oferece oportunidade ao ser humano. E também Jesus alerta ao ser humano que ele pode levar a sua existência para um destino ruim. Então, aquelas afirmações do Evangelho, pesadas, duras, que Jesus adverte que a pessoa, se ela está com o coração fechado, o egoísmo, a ambição, ela não vai poder acolher esse calor terno de Deus. E é muito interessante como no Evangelho vai se mostrar como esse juízo de Deus vai depender também da forma como a gente trata as outras pessoas, né? Não é um juízo que Deus exerce de fora, de cima, de uma maneira autoritária, mas que depende de nós também. Então, o famoso texto de Mateus 25, não é? Vinde benditos do meu Pai. Mas quando é que nós te vimos? Nós te vimos quando você fez isso para um necessitado, para quem estava doente, para quem estava preso, para quem não tinha comida. Olha que interessante. Quer dizer, o juízo de Deus vai se exercitando à medida que a gente responde a essa proposta de Jesus. Então, eu acho que um dos critérios para a gente amadurecer na fé é sair dessa visão infantil de juízo de Deus para uma visão adulta. A visão infantil do juízo de Deus é aquela: a gente fica movido pelo medo do castigo, pelo medo da condenação. E a primeira epístola de João fala uma coisa belíssima. Ele diz que no amor não há temor. Alguns textos do Antigo Testamento, das Escrituras judaicas, e outras do Evangelho. Isaías 30:18, mostrando essa misericórdia divina. Vocês percebem que aqui a justiça não tem um termo forense, jurídico? É diferente. É uma justiça que recria. Não é a justiça que dá a cada um o que merece. Deus dá mais. Por isso que a justiça de Deus é diferente. Porque dá a nós mais do que a gente merece. Ela é recreativa, ela é misericordiosa. Outro texto, aquele texto que a gente leu do Salmo 9. Né? Deus que senta no trono, ele julga, governa os povos com retidão, mas ao falar de Deus que é justo, que é juiz, suscita na gente atitude de confiança, não de medo, olha que bonito, de entrega, de sintonia. De alerta também, mas de sintonia. Outro texto, Atos 10:42, extraordinário. Pedro diz assim: Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Você fala, ih, meu Deus do céu, se ele é juiz, então ele vem para condenar. Olha a continuação do texto. Todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados. Vocês já foram a algum lugar em fórum e pede perdão e o juiz dá perdão? Não dá, porque o juiz forense não faz isso. Já viram um juiz de futebol que o jogador vai dar uma cacetada no outro e pede perdão e o juiz perdoa? Juiz de futebol não faz isso. Então, é interessante que a própria palavra juiz e juiz na Bíblia extrapola o sentido que a gente tem na cabeça. Entende? Porque é mais do que um juízo forense jurídico. Paulo usa a expressão justificado pela fé nesse sentido, né? Deus torna a gente justo. Nós não somos, mas ele nos torna. Vamos ver esse texto belíssimo aqui de 1 João.
aqui a gente tem que fazer um processo de conversão, mudar a mente, o coração, para compreender essa beleza de Deus que se alegra porque quer a vida da gente e busca a vida da gente. O grande risco das pessoas que são justas e muito religiosas é que elas desenvolvem uma ideia de que porque elas estão dentro da igreja, são religiosas, têm a capacidade de julgar e condenar os outros. Foi essa a grande questão que Jesus passou com os fariseus, né? Se a gente olha o capítulo 15 de Lucas, o que Jesus está falando? Que Deus se alegra quando o perdido volta. Que Deus é Deus que se alegra com o perdido. Então, o pastor que se alegra com a ovelha que está perdida, que fez uma besteira, foi lá, se desviou, veio cá, trouxe de volta. Deus é como a mulher pobre que se alegra porque achou uma moedinha perdida. Deus é como o pai que se alegra, o filho que, descabeçado, sem juízo, né? Que sai, gasta tudo e volta ainda com interesseiro porque está com fome, e o pai se alegra. Então, essa alegria de Deus é lindo. A bondade, a partir dessa experiência da bondade de Deus, Santo Agostinho, quando comenta este texto, há um texto belíssimo de Agostinho sobre a primeira epístola de João, ele fala o seguinte, que só tem um medo que a gente não pode perder em relação a Deus. É o medo de não amá-lo suficientemente. Bonito, é um texto belíssimo de Santo Agostinho. Então, esse medo infantil a gente supera. E a gente desenvolve esse medo de não amar, de não ser fiel, né? A partir daqui, gente, nós entendemos uma coisa importante, que é o que significa isso, portanto, o juízo de Deus. Há um juízo de Deus que se exercita nessa existência hoje. Ou seja, Deus está constantemente em Jesus, nos ofertando sua graça, desacomodando a gente, nos colocando numa boa crise, não é? Pedindo para a gente uma vida mais autêntica, mais generosa. Então é o juízo de Deus já acontecendo agora. Então Deus é juiz em Jesus por causa disso, porque nos faz ver, nos provoca, nos chama à conversão, nos oferece uma salvação. Então, nós podemos dizer que esse juízo de Deus em Jesus já começa aqui. Então, aquele juízo de Deus que vai acontecer em Jesus quando a gente morre, que vai estar face a face com Ele, como diz Paulo, não é? Vai ser a continuação e a consumação desses encontros com Jesus nesse mundo.